Então aqui agora eu vou inspecionar o nosso código novamente. A gente pode ver que o nosso objeto está display falso, porque eu dei um stop aqui na nossa música. E o que eu vou fazer? Vou selecionar a nossa música aqui novamente, Face Softstone. Cliquei. Vocês podem dar uma olhada, está tocando aqui no meu Spotify. Vou dar um refresh aqui na minha tela agora. Ele vai detectar a música que está sendo tocada. Aqui tem todas as propriedades que a gente mapeou lá dentro da nossa API. E ele está exibindo aqui Face of Stone, do David Gilmour. E para criar essa página bem simples, para exibir a música que a gente está ouvindo agora no momento no Spotify, eu vou utilizar o Next e também os serviços de API para o desenvolvedor do Spotify. A gente vai fazer essa comunicação, essa parte toda de configuração, dentro da nossa aplicação que a gente vai utilizar com o Next. O primeiro passo que a gente vai fazer então, eu vou criar aqui o nosso projeto com npx create next app. Eu tenho que estar com o Node instalado, então aqui a gente vai fazer o projeto bem simples, porque é só uma página em branco e nessa página a gente vai visualizar qual que é a música que a gente está escutando no momento e qual que é o artista. Eu vou criar um projeto chamado Next Spotify e vou utilizar como um projeto com TypeScript. Então eu coloco --ts. Enquanto está criando o nosso projeto, a gente pode observar aqui a documentação do Spotify para os desenvolvedores, que aqui é a parte onde a gente pega todas as configurações do nosso projeto para poder comunicar com o Spotify. Então, obviamente, a gente vai precisar de uma conta no Spotify, é a mesma conta que a gente utiliza para escutar as músicas. E aqui na documentação, a gente tem vários fluxos que a gente pode utilizar. O primeiro fluxo que eu posso estar passando aqui para vocês é o fluxo de autorização. Esse fluxo basicamente é a parte mais importante que a gente precisa para fazer a integração com o Spotify. Essas duas primeiras etapas, a 1 e a 2, é onde a gente vai obter o token, que é o Refresh Token e o Access Token, para a gente configurar o nosso projeto. Então é bem delicado essa parte para a gente prestar bastante atenção, que depois daqui, dessa configuração, buscar esses serviços aqui do Spotify Web API vai ser muito mais fácil, a gente vai ter o nosso serviço todo pronto. O que essa imagem está dizendo aqui para a gente? No momento que a gente vai fazer uma requisição de autorização, aqui eu estou na aplicação, no caso aqui esse application é a nossa aplicação, eu faço uma solicitação passando o Client ID, que é uma informação que a gente tem dentro do nosso projeto lá do Spotify. Eu passo o Response Type, o Redirect URI e o escopo. O escopo é a música que a gente está escutando nesse momento. Existem vários escopos, as listas mais escutadas, as músicas mais escutadas, tem várias informações aqui que a gente pode passar, mais de um escopo, na verdade, né? Mais de um tipo de solicitação, mas nesse caso, nesse exemplo nosso, a gente só vai obter a música que está sendo tocada no momento, dentro do nosso Spotify. E aqui a gente passa esse escopo, essa informação, cai aqui para o Spotify. O Spotify exibe para a gente, para o usuário que está fazendo essa requisição, uma autorização de acesso. Então a gente vai aprovar, a gente faz essa ação, aprovando, ele retorna um código. Com esse código a gente vai usar para buscar o refresh token. Então aqui a gente faz uma nova solicitação, a gente vai fazer duas etapas de solicitação. A primeira que é essa passando escopo e depois com o código a gente vai obter o refresh token. Então a gente passa o client ID e o client secret novamente e passa a informação com o código que a gente gerou aqui na etapa 1. E a gente recebe aqui através do Spotify o Access Token, o Token Type, o tempo de expiração e o Refresh Token. Então, esse Refresh Token é extremamente importante para a gente fazer todas as solicitações. Então, toda vez que eu vou buscar uma informação lá do Spotify, por exemplo, a música que está tocando lá dentro do meu aplicativo, eu preciso passar esse Refresh Token no cabeçalho aqui da minha solicitação e ele vai retornar um JSON com as informações. Aí eu posso fazer o que eu quero com essas informações. Agora, meu projeto já está criado, eu vou acessar aqui o CD Spotify Demo e vou dar um code ponto para abrir esse projeto nosso no VS Code. Então aqui que a gente está com o nosso projeto vazio, eu vou vir aqui dentro de Pages e abrir o meu index.tsx. Aqui, basicamente, o que a gente pode fazer? Eu vou remover todas essas informações que estão dentro de main.
e vou remover o meu footer. Só para deixar aqui a nossa aplicação mais limpa. Então aqui eu vou salvar, vou remover esse image que nós não estamos utilizando e vou deixar aqui, ó, música tocando. Agora, para fazer essa comunicação, eu preciso de algumas informações. Então eu já vou deixar o meu arquivo .env.local criado e aqui, basicamente, eu vou precisar de uma variável chamada Spotify underline client ID. Vou precisar também de mais 3 variáveis, Spotify client underline secret e Spotify refresh token. É aquele refresh token do fluxo de autenticação que a gente falou. Então, quando ele devolver essas informações aqui para a gente, eu vou pegar essa informação e vou gravar aqui. O Client ID e o Client Secret, onde que a gente obtém essas informações? Agora a gente volta lá para a parte de documentação do desenvolvedor do Spotify. Aqui um pouco mais para cima, a gente tem Dashboard. Quando eu clicar aqui em Dashboard, ele vai pedir para fazer um login. Eu fiz com o mesmo usuário e senha que eu utilizo para escutar as minhas músicas. Aqui, esse dashboard, como eu acessei ele aqui agora, ele está todo em branco e ele tem aqui algumas formas da gente iniciar o nosso projeto. Crie um app. Essa primeira opção aqui, eu vou clicar aqui nesse maisinho. Ele vai pedir um nome. Eu vou dar o nome de Next Spotify. Aqui embaixo o Next Spotify também. E aqui eu vou marcar aqui que eu concordo com todos os termos. Eu vou criar aqui o meu app. Quando a gente cria o app, o que a gente pode observar aqui? No momento, não tem nenhum dado disponível. A gente pode visualizar isso aqui depois, quando alguma requisição for realizado e algum dado for solicitado. Então, por enquanto, não tem 0 requisições, 0 movimentações aqui. E aqui um pouco mais para cima, que a gente pode observar, nós temos o Client ID. Então, a primeira informação que a gente tem lá na nossa aplicação, que é o Client ID, eu já tenho ele aqui. E aqui eu posso exibir o Client Secret. Então, eu posso copiar aqui e eu posso definir um novo Client Secret aqui, se for o caso. Por enquanto, não vou ocultar essas informações, que esse aqui é só um projeto de demonstração. Depois eu vou apagar esse projeto. Agora, o Spotify Refresh Token, ele é o ponto mais delicado aqui do projeto. Depois desse ponto, o resto é tudo muito simples e essas configurações não vão ser alteradas. E para a gente obter essas informações, eu preciso fazer uma solicitação ao Spotify com essa questão de autorização. Eu preciso passar uma URL aqui para ele. Com essa URL, eu consigo obter o meu Refresh Token, as informações que eu preciso. Na verdade, a gente vai fazer uma outra solicitação, mas aqui eu consigo obter um código que eu vou precisar para fazer a solicitação. Então, é seguindo aquele workflow de autorização que a gente vai chegar a essas informações. Aqui eu preciso substituir o Client ID e eu preciso falar também qual que é a minha URL de redirecionamento. Aqui eu coloquei como localhost 3000 e o meu escopo vai ser User Read Current Play, que eu vou exibir exatamente o que eu estou escutando nesse momento. No caso, eu vou abrir o meu Spotify daqui a pouco para a gente configurar, para a gente startar uma música aqui. O Client ID a gente tem no nosso dashboard, que aqui eu vou copiar, esse começa com 68 e termina com 99. Então eu vou substituir aqui, onde está Client ID here, coloquei aqui. O response, ele é localhost 3000, eu preciso adicionar esse redirect. Eu venho aqui na minha página, clico aqui em Edit Settings, venho aqui na minha redirects URIs e coloco http localhost 3000. Clico aqui em adicionar, um pouco mais para baixo tem um botão Save. Volto aqui para o meu navegador e eu vou dar um Enter aqui agora. O que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para essa página. Aqui em cima a gente pode observar, né, a nossa URL. Eu vou colocar aqui que eu aceito. E o que ele faz? Ele devolve uma URL. Se a gente for analisar aquele workflow, ele passa essas informações e devolve um código. Esse código ele está devolvendo aqui na nossa URL. Então, code igual. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou deixar esse código aqui que a gente vai precisar aqui para o nosso próximo passo. Agora, com o nosso código, eu vou fazer uma nova solicitação via terminal. Então, eu preciso criptografar com o Base64 encode
O nosso código, como que é esse formato? Ele passa o client ID, dois pontos, o client secret. Parece um pouco confuso, mas vocês vão entender o que a gente está fazendo. Então, eu copiei meu client ID, colei ele aqui, dois pontos, a gente tem que colocar dessa forma. É aqui que eu falo que é o pulo do gato. Copia o client secret, então eu copiei aqui, volto, depois dos dois pontos, eu colo ele aqui. Tá? Toma cuidado com esse espaçozinho que ele gera aqui. E a gente vai deixar todas essas informações aqui. Essa URL eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a gente vai clicar aqui agora em Encode. Cliquei em Encode, então a gente tem esse token, mais esse token aqui. Então, com esses dois tokens que a gente acabou de gerar, é onde a gente vai conseguir obter o refresh token. Então, é um ponto bem delicado para a gente seguir, para a gente conseguir o refresh token. Depois que a gente consegue o refresh token, aí o processo fica bem mais simples. E para a gente conseguir esse refresh token, eu vou abrir aqui o meu terminal e vou colar o código que a gente precisa executar para obter esse refresh token. Aqui eu estou utilizando o meu Mac, eu vou chamar esse comando curl -h, eu vou passar um authorization. Esse basic é exatamente o código que a gente acabou de criptografar aqui, fazer esse encode com o base64. Então eu vou copiar esse código aqui, vou dar um Ctrl C, forma de C, eu vou aqui em cima e aqui eu vou desmanchar e vou colar o meu código. Agora a gente vai colocar o nosso próximo código. Então esse code aqui é o código que a gente gerou no momento que a gente passou pela URL e recebeu a resposta pela própria URL. Então já vou desmanchar aqui e a gente vai copiar o nosso código. Esse código aqui está no nosso navegador, então ele está iniciando aqui com A. Então vamos copiar tudo isso daqui. Eu vou vir aqui e vou colar esse código nosso. Então, com essas informações aqui, lembrando que a gente tem o nosso redirect aqui 3000, eu vou obter o meu token. Então, eu vou dar um Enter. O Spotify, ele vai me retornar um objeto. Então, aqui, ó, ele começa aqui e termina aqui embaixo. Com um Access Token, ele também retorna com uns dados de quando vai expirar e um Refresh Token. O meu Access Token ele tem um tempo, né, em milissegundos, 3.600, e o meu Refresh Token ele não tem validade. Então, eu vou copiar aqui o meu Refresh Token todo, né, sempre observando aqui o meu escopo. Eu vou conseguir usar esse Refresh Token somente para esse escopo aqui de User Read Current Play. Então, eu vou copiar o meu Refresh Token, vou voltar para a nossa aplicação e colar o Refresh Token. Bom, com essas informações aqui, a gente finaliza a parte de configuração da API. Agora, a gente vai ter que codificar a nossa aplicação. Então, aqui dentro de index.tsx, a gente vai exibir um componente que é o que eu estou escutando no momento do Spotify. Eu vou criar aqui um folder só para organizar components, só para a gente organizar a nossa página. Aqui eu vou colocar now play.tsx e aqui a gente vai colocar o seguinte: export default function now play e vou dar um return numa div. Para a gente não ter a nossa aplicação muito simples, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui procurar por Tailwind CSS Next. Vai abrir essa parte aqui de configuração do Tailwind com Next. Vou copiar aqui, fazer essa instalação. Vamos instalar aqui o Tailwind. Depois a gente faz um npx, dá o init, né, no Tailwind. Então eu fiz aqui, npm npx tailwind init. Ele criou esse arquivo aqui para a gente. E a gente faz essa configuração aqui, onde vai ser aplicado. Salvei. Vamos salvar tudo aqui. E aqui um pouco mais para baixo, em global.css, em styles, global.css, eu vou colocar essas informações aqui. Pronto, eu já posso utilizar a lib de estilos do Tailwind aqui dentro do nosso projeto. Para aqui dentro de nowPlay, deixa eu colocar aqui uma barra. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um class name. Primeiro eu vou colocar um display flex, né, e um flex row reverse. Essas informações aqui não é nenhum foco, né? Eu vou centralizar isso aqui, todo esse conteúdo. E eu vou fazer isso aqui para o mobile também, né? Porque a gente sempre faz um design pensando sempre em mobile.
flex row, né? Quando for um display small, eu vou um margin bottom aqui de 8, um space x de 0, um space para o mobile, space x para o mobile eu vou colocar 2, um border de 2, um padding de 2 e vou colocar uma borda MD, que basicamente vai colocar uma linha com uma borda em volta aqui dessa minha div. E aqui dentro a gente vai obter, tá, um objeto da música que a gente está utilizando. Então eu vou criar aqui um const song, set song, recebe use state. Esse use state a gente vai importar do React, import use state from React. E eu vou criar também qual que vai ser a tipagem da minha música que eu estou utilizando. Então eu vou colocar aqui, ó, now playing song, recebe um objeto. Esse objeto vai ter o álbum, que vai ser do tipo string, vai ter um álbum image URL, que vai ser do tipo string também, vai ter um artista do tipo string, vai ter um isPlay para saber se a música está sendo executada ou não, vai ser do tipo boolean, e vai ter o song URL, que é a URL da música, um string, e por fim o título, que é do tipo string também. Então aqui o meu objeto eu vou inicializar ele com essa tipagem. Aqui dentro eu vou colocar a URL da música que a gente está visualizando dentro de uma div. Então aqui eu faço song.songURL, então eu vou fazer algo que vai ser, eu vou colocar aqui qual que é o nome, song.title. Se não, eu vou colocar aqui um P, nenhuma música tocando no momento. Aqui um pouco mais para baixo, eu vou colocar song. Se tem o meu artista, então a gente vai colocar vou colocar aqui um span, que vai ter basicamente aqui só um divisor aqui da minha música para o meu artista, e aqui embaixo um P, que vai ser song.artist, ou vou deixar aqui Spotify, caso ele não tenha o artista. Aqui um pouco mais para cima, nessa div, a gente vai colocar um class name. Eu vou dar um inline flex, um flex call. Para o small, eu vou dar um flex row com o máximo de largura, max width e um width de 100%. E vou truncar aqui caso esse texto seja maior do que a gente está definindo aqui dentro. Aqui dentro do link, né, da minha música, a gente vai colocar uma vida aqui também, class name. Vai receber. Primeiro eu vou colocar type size. Vou dar um text gray de 800, acho que já fica bom. Um font medium para deixar ela um pouco mais grossinha. Um max width, max truncate também, se estiver passando do tamanho. Aqui a gente pode colocar até um href para song.songURL. Posso colocar também um target blank para abrir uma nova aba e um rel no opener no refer. Bom, salvando isso daqui. E nesse P meu também, quando eu não estiver tocando música, eu também vou colocar um class name de capsize, text gray de 800 e um font medium. Aqui para baixo, onde a gente vai exibir o nome do nosso artista, a gente também vai fazer uma configuração, aqui o class name, de margem na horizontal de 2, um text gray de 800
Aqui eu vou colocar 500 para ficar um pouco mais diferenciado do outro. Um hidden e um SM block. Para o meu artista, vou colocar um class name também, um capsize, text gray, 500, um max width, max truncate. Bom, agora como é que a gente vai exibir essa música tocando aqui dentro da nossa página? Primeiro eu vou voltar aqui para a nossa página inicial, vou fazer um import desse now playing e vou exibir ele aqui embaixo dentro da nossa main. Agora a gente já tem o nosso componente, a gente já pode exibir ele aqui embaixo. Voltando aqui para o nosso componente, como é que eu vou colocar dentro desse objeto nosso song a música que eu estou ouvindo lá no meu Spotify? Primeiro a gente vai ter que fazer uma lib aqui dentro do nosso projeto, lib. Essa lib vai ser um spotify.ts e aqui dentro a gente vai buscar as informações, essa informação atual da música que a gente está ouvindo, baseado nessas informações aqui que a gente tem. Então, esse vai ser um serviço, um arquivo auxiliar para a gente estar consumindo. Aqui a gente pode fazer o const client underline id, vai receber o process.env.client.spotify client id. Então, copiei aqui. A gente pode ter um const client underline secret, recebe process.env. Vamos pegar o Spotify Client Secret. E a gente pode ter também um const refresh token, recebe process.env. Nosso refresh token aqui do .env. Então já tenho as três informações lá do meu arquivo. E aqui embaixo, aquele mesmo processo de autenticação que a gente fez nesse site aqui, de colocar os dois pontos e de encriptografar com o Base64, a gente vai precisar fazer isso no momento de solicitar a música que a gente está ouvindo nesse momento. Então aqui eu fiz através de interface e aqui a gente tem que ter isso no código, porque toda vez que eu solicitar, eu preciso passar no cabeçalho da minha autenticação e obter essa informação para toda vez que eu chamar o serviço, eu ter o meu token corretamente. Aqui eu vou criar um const basic 64, que eu vou utilizar o próprio recurso do JavaScript, que é o buffer from, e aqui eu vou colocar o seguinte. Aqui dentro eu vou colocar o meu client ID, né, aquilo que a gente fez, dois pontos, e vou colocar o meu client secret. É exatamente o que a gente faz aqui nesse site. O client ID, dois pontos, né, o secret. Aqui em cima, dois pontos, o secret. E aqui eu faço o ponto toString, passando o base 64. Bom, o basic eu já tenho. Agora eu vou criar duas constantes, const now play endpoint. Vai receber qual que é o endpoint que a gente está utilizando para descobrir o que a gente está ouvindo. Esse endpoint, ele é um endpoint do Spotify. Então aqui a gente já tem essa URL pronto. Então que conste agora token endpoint, que a gente vai precisar também para buscar o token de autenticação para depois fazer o now play endpoint. Aqui a gente vai colocar um outro HTTP do próprio Spotify. Então, já tenho essas informações aqui. Agora, a gente vai criar o nosso método de obter o Access Token. Primeiro, const get access token. Vai ser um método assíncrono. E aqui a gente vai fazer o seguinte, const response recebe await. E eu vou dar um fetch. Eu preciso chamar o endpoint lá do Spotify. Qual que é o endpoint que a gente quer fazer? Primeiro é o access token, então eu vou passar aqui o token endpoint. Vai ser uma chamada post, e eu passo no meu cabeçalho, no meu headers, um objeto com authorization, vai ser o basic. Qual que é o meu basic? É esse basic aqui que eu tenho, que é o basic 64. Que é exatamente aquele encriptografado com o base 64.
E o meu content type vai ser application /x www form URL encoded. E no corpo dessa solicitação, no body, vou passar um new URL search params. Grant type vai ser um refresh token. E aqui, refresh underline token. Ele está acusando aqui algumas tipagens. Eu posso vir aqui no meu tsconfig, no meu strict, posso colocar aqui para falso. Só para ele parar de dar esses erros aqui da nossa tipagem. E aqui, por fim, return response.json. Ele vai retornar aquele objeto que eu vou ter o meu refresh token, o access token para fazer toda a solicitação. Então aqui embaixo agora eu faço um export const get now playing, vai ser async também. Antes de eu fazer a minha solicitação ao Spotify, eu preciso obter o access token. Então const, usando o método que eu acabei de criar ali em cima, vai ser o access underline token, recebendo lá desse meu serviço, await get access token. E aqui embaixo, return fetch em qual lugar. Vou dar um fetch nesse now play endpoint, que está aqui em cima, fazendo uma solicitação aqui get, só que eu passando no cabeçalho aqui o meu access token. Authorization, bearer access token. Bom, já tenho o meu serviço aqui criado. Agora, dentro do meu componente aqui, eu preciso buscar esse meu componente. Eu vou buscar através de um endpoint, uma API, dentro do meu próprio projeto. Então, aqui dentro de pages/API, eu vou criar um now play.ts. Aqui, basicamente, eu vou dar um export default async function handle. Hack do tipo, o meu hack vai ser do tipo next API request e o meu res vai ser do tipo next API response. Bom, aqui dentro eu vou fazer a primeira coisa, um const response do meu serviço que eu acabei de criar, get now play. Eu já estou buscando lá da minha lib, aqui em cima da minha lib do Spotify. E aqui no meu response, a gente vai fazer as validações. Se meu response.status for igual a 204 ou response, deixa eu trocar aqui que está response.status maior que 400, o que a gente vai fazer? Return res.status 200.json explain false. Esse explain, ele é o objeto de tipagem que a gente tem lá dentro do nosso componente, esse explain. Então, eu só estou falando assim, no momento a gente não está escutando nada, então o explain false. Agora, se a gente estiver escutando algo, então é const song recebe await response.json. Então, a música que eu estou escutando, eu vou colocar ela transformada em JSON. Só que a gente precisa colocar no formato que a gente está esperando. Primeira coisa, if song.item igual a null, então eu continuo sem ter a música tocando. Se não, eu continuo aqui para baixo. Const display recebe song. Agora, qual que é o formato que o Spotify passa para a gente? É is underline play. Const title song.item underline name item.name const artist song.item.artist.map underline artist, porque eu não sei o tipo dele, então eu coloco o underline aqui na frente. Então vem aqui artist.name.join. Se tiver mais de um, a gente vai colocar aqui dando um join com vírgula.
Então, vem aqui, vírgula, espaço. Tá? Porque pode ter mais de um. Const álbum, song.item.album name. Const álbum image URL. Song.item.album.images. Eu vou pegar a primeira imagem, tá? Então, coloquei aqui no array o 0, URL. E aqui const song URL, recebe song item.external URLs. Spotify. Isso aqui eu olhei na documentação, então para a gente não ficar, vai na documentação, volta para o código, eu já vou adiantar aqui para a gente. Faço um res.setHeader para a gente ter isso aqui em cache. Então, cache control. E aí eu vou falar o tempo que eu quero isso aqui. Public s-max age igual a 60 e stale while validate por 30 segundos. Então, eu vou continuar, vou manter o cache, enquanto isso eu vou estar revalidando por 30 segundos. E aqui agora é o momento da gente retornar isso tudo aqui. res.status 200.json, o nosso objeto. Álbum, image URL, o artista, se está tocando ou não, o som, a URL da música e o meu título. Agora que eu tenho a minha API, eu posso voltar para o meu componente que eu criei e obter a música que a gente está escutando através desse endpoint nowplaying.ts que a gente acabou de criar lá dentro de API. Eu vou usar aqui um Use Effect do próprio React. Então aqui, o que a gente vai fazer nesse Use Effect? Toda vez que abrir a nossa página, então vou passar um array de dependências aqui vazio. E aqui dentro, vou fazer um async function getData. E aqui dentro desse getData, vou chamar ele aqui logo embaixo, getData. Dentro do getData, eu vou obter a informação lá da minha API. Então, const response await fetch /API /now play const data vai receber o meu now. Meu data vai ser do que tipo? Now playing song vai receber await response.json. Exatamente essa resposta aqui que eu tenho da minha API. Cai exatamente nesse formato aqui do meu objeto. Eu dou um set song passando data. Então agora, esse meu objeto já tem a música que eu estou escutando lá no meu Spotify nesse momento. Eu vou salvar todos os arquivos e aqui embaixo npm run dev. E agora a gente vai testar a nossa aplicação. No momento não tem nenhuma música sendo tocada. Eu vou deixar aqui o inspect da nossa aplicação. Vou deixar na aba console. Eu vou vir aqui no meu celular e vou abrir o Spotify. E aqui com o Spotify aberto, eu vou clicar numa música para a gente visualizar. Então cliquei aqui, Face of Stone, Live at Pompeii, do David Gilmour. Eu vou atualizar minha aplicação. Aqui deu um erro, que provavelmente eu devo ter selecionado alguma propriedade errada. Tá? Aqui ele detectou na linha 22 da minha API NowPlaying. Então aqui na minha linha 22 está aqui o artista. Faltou, deixa eu dar uma conferida aqui. Faltou um S aqui, são artistas. Então eu vou salvar aqui novamente. Vou vir aqui no meu componente e vou colocar um console.log também, console.log. No song. Vou parar a nossa aplicação aqui, vou dar um npm run dev novamente. Então aqui agora eu vou inspecionar o nosso código novamente. A gente pode ver que o nosso objeto está display falso, porque eu dei um stop aqui na nossa música. E o que eu vou fazer? Vou selecionar a nossa música aqui novamente, Face of Stone. Cliquei. Vocês podem dar uma olhada, está tocando aqui no meu Spotify. Vou dar um refresh aqui na minha tela agora. Ele vai detectar a música que está sendo tocada. Aqui tem todas as propriedades que a gente mapeou
lá dentro da nossa API, e ele está exibindo aqui Faces of Stone, do David Gilmour. E o legal de fazer essa integração com o Spotify é que nesse exemplo que a gente utilizou, a gente só está passando o escopo de obter a música que está tocando no momento. Mas a gente poderia obter outros tipos de informações lá do Spotify. Aqui eu só estou utilizando o Current Playing para o meu escopo. Eu poderia simplesmente utilizar Scopes Spotify. Se eu fizer essa pesquisa aqui, a gente pode obter aqui as músicas mais escutadas do meu usuário. Aqui a gente tem todos os escopos. Então, naquele momento que a gente faz a montagem para obter o código, aquele código complexo que a gente viu, esse código aqui, a gente pode passar outros escopos além do escopo atual que a gente está passando, que é o User Read Currently Playing. E assim a gente pode trabalhar com diversas funcionalidades, basta definir qual que é a nossa demanda.